Boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 8º ano. O tema de hoje é monômios semelhantes. Aprendemos na aula passada que um monômio é uma expressão algébrica de um termo. E agora nós vamos reconhecer quando dois monômios são chamados de semelhantes. Então, aqui nós temos 4xy²z, uma expressão, e aqui outro separado por vírgula, menos xy²z, o terceiro, xy² sobre 3 e 15xy²z. Se nós observarmos, a diferença entre eles é apenas o coeficiente. O coeficiente aqui é 4 e a parte literal de todos é a mesma, xy²z. Aqui o coeficiente é menos 1, aqui o coeficiente é 1/3 e aqui o coeficiente é 15. Mas eles são semelhantes por possuírem a mesma parte literal. Então, só para memorizar, monômios com a mesma parte literal são chamados monômios semelhantes. Agora, atenção. 0,2ab² e 0,2a² não são monômios semelhantes, pois a parte literal do primeiro é ab², e diferente da parte literal do segundo, que é a²b. Não basta ter as mesmas letras e o mesmo expoente. O expoente tem que estar na mesma letra. Então, aqui o quadrado está no b, aqui o quadrado está no a. Então, por isso, eles não são monômios semelhantes. Vamos agora ao exercício da página 117. Então, vamos observar aqui esses exercícios. A primeira questão diz: observe os 4 monômios da tabela e responda as questões. Então, o monômio A, B, C e D. O monômio A é 7xy². Vou aumentar um pouco mais, fica melhor de ver. O monômio B, 7x², y. Monômio C, 2j², k². E D, menos 2j², k². Se a gente observar aqui, existem semelhanças e diferenças entre eles, mas a letra A pede. Quais são os monômios semelhantes? Então, os que possuem a mesma parte literal, vamos procurar. Ó, aqui é x e y, só que a quarta potência aqui está no x e aqui está no y, então esses dois não são semelhantes. E aqui, j², k², j², k². Então, os monômios semelhantes são o monômio C e o monômio D. Vamos à letra B. Quais têm o mesmo coeficiente? Então, se a gente lembrar, coeficiente é um número que acompanha a parte literal. Então, aqui, ó, 7 e 7 é o coeficiente. Aqui, 2 e menos 2. Quais têm o mesmo coeficiente? A e B. Então, respondida a questão 1, vamos à questão 2. Esse segundo exemplo diz assim: observe os monômios, identifique os que são semelhantes. Então, vamos observar quais são os semelhantes. Os que têm a mesma parte literal, não importa o coeficiente, ó. A² b². Não tem nenhum. x² sobre 3. Ó, esses dois são semelhantes. E aqui y, tá? Então, quais são os semelhantes? Esse e esse. Esses são os monômios semelhantes, porque tem a mesma parte literal, x². Nesse o coeficiente é 4/3 e nesse o coeficiente é menos 2. Mas a parte literal é idêntica, por isso que eles são semelhantes. Vamos à próxima parte, o terceiro. Um monômio é semelhante ao monômio 8p3q3r4 e tem coeficiente 1/2. Qual é esse monômio? Então, a gente vai escrever aqui 1/2 e repetir a parte literal. P é a terceira, Q é a terceira, R é a quarta. Para dois monômios serem semelhantes, eles têm que ter a mesma parte literal. Quarto, corrija as afirmações falsas. Os monômios 3/4 ab² e 3ab² têm a mesma parte literal. Então, o que seria correto dizer? Em vez de tem, seria não tem a mesma parte literal. Vamos à letra B. O monômio 7xza tem o mesmo coeficiente dos monômios.
observar que o coeficiente aqui é 7, o coeficiente aqui é 1 sétimo e o coeficiente aqui é menos 7. Então, o que seria correto dizer? Que tem coeficientes diferentes e não o mesmo. Tem coeficiente diferentes dos monômios, tá? Esse é o correto. Letra C. Os monômios 5,5 mn e 5p ao quadrado têm o mesmo coeficiente, mas não são semelhantes. Qual seria o correto? Se nós observarmos aqui, tem um intervalo, um espaço entre esses números. Então, aqui seria 5mn, eu achei que era 5,5, mas é somente 5mn, 5p ao quadrado. Tem o mesmo coeficiente, mas não são semelhantes. Realmente, eles têm o mesmo coeficiente. E eles não são semelhantes porque a parte literal aqui não tem, aqui é mn e aqui é p. Então, essa afirmação está correta, tá? Então, o que faz a gente errar seria aqui o espaço entre um número e outro. Aqui não é 5,5, é 5, e 5mn e 5p ao quadrado. Então, finalizamos a questão 4, vamos à questão 5. O volume da pilha do meio, que é essa daqui, é dado pelo monômio 2, x vezes y vezes z. Vamos analisar. A gente tem aqui nessa largura um x mais um x, marcado aqui. Então, são 2x. A altura, y. E a largura é dado aqui por z. Então, multiplicando 2x vezes y vezes z, nós temos 2xyz. Que monômios representa o volume da pilha menor, que é essa daqui? Então, fácil, ó. Um x, um y e um z. Comprimento, aqui comprimento vezes altura vezes largura. Então, a pilha menor será x, y, z. Um x vezes um y vezes um z. E da pilha maior? Seria a base de baixo. Quanto x? Um x com mais um x com mais um x. São 3x vezes y vezes z. Então, 3x, y, z. Agora, a questão última, B. As expressões dos volumes das três pilhas são monômios semelhantes. Então, observe aqui, ó, a parte literal, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Resposta, sim. Tem a mesma parte literal. E a gente finaliza esse primeiro bloco de atividades. Vocês vão passar todas as atividades para o livro ou caderno de vocês, tá? Para visto posterior e para mandar lá no campo atividades. E vamos agora para a próxima parte, operações com monômios.